Olá, amigos, olá, irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está enfermo, Deus quer curá-lo, mas lembre, a nossa vontade também tem parte importantíssima na questão da cura. Irmão, a fé nunca nasce por nossa compaixão, piedade ou por conversarmos com as pessoas sobre as suas dores, seus sofrimentos, suas fraquezas ou enfermidades. Falar da doença só agrava o problema. A fé, irmão, vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, a fé nasce quando ouvimos a palavra da verdade, que Jesus cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cristo cura, sim. A pessoa doente, ela precisa ouvir o Evangelho. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João capítulo 8, versículo 32. E ele é a verdade. Se quisermos ver as pessoas libertas da escravidão, olha aí, da escravidão, da doença, devemos pregar a cura. E a verdade é que Cristo quer curar a todos. Senão, ele não teria levado as pisaduras pelas quais fomos sarados. Isaías 53, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Agora, alguém pode perguntar: por que muitas pessoas não são curadas? É por falta de ensinar e pregar essa grande e maravilhosa verdade, a cura do corpo. Vamos parar de ficar ao lado do leito dos doentes, contemplando seus sofrimentos e dando a entender que deve ser a vontade de Deus, que a enfermidade pode ser um meio para ensiná-los a ter paciência ou talvez para os aproximar do Senhor. Em vez disso, irmão, devemos declarar guerra contra toda forma de doença, exercendo nossa autoridade sobre toda forma de poder demoníaco, ministrando pelo nome poderoso e triunfante de Jesus Cristo libertação aos que sofrem. Nunca duvidamos que é a vontade de Deus salvar, mesmo os mais maldosos ou indignos, porque temos essa certeza, porque nos foi ensinado a verdade a esse respeito. Aprendemos que a salvação é para todos os que creem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se as pessoas tivessem aprendido sobre a cura do corpo, da mesma forma como foram ensinadas quanto à salvação da alma, estas pessoas acreditariam na cura, da mesma forma como creem na salvação. Se disséssemos que o Senhor operava milagres e curava nos tempos passados, mas não quer fazer o mesmo hoje, então afirmamos que Ele é um Deus que era e não é. Porém, irmão, a Bíblia declara que Ele é o grande Eu Sou. Está escrito: "Eu sou o Senhor que te sara." Agora mesmo, Deus está dizendo: "Eu sou o Senhor que te sara." Não pode haver dúvida. O Senhor cura todos os que se chegam a Ele, crendo em sua promessa. Seja feito conforme a vossa fé, irmão. Mateus capítulo 9. A cura na Bíblia é tanto física como espiritual. As duas maldições que Satanás tem lançado contra a humanidade são o pecado e a doença. Ambas entraram no mundo pela desobediência lá atrás. Desobediência de quem? De Adão e Eva.
Mas as duas bênçãos redentoras que Cristo trouxe ao mundo são cura e salvação, libertação do pecado e da doença. A salvação do pecado e da doença e a cura do pecado e da doença são duas bênçãos que estão supridas por um único, o mesmo sacrifício e por um só substituto, Jesus. Atenção, irmão, preste atenção. Jesus lhe substituiu na cruz. As suas enfermidades foram postas nele. Você não precisa mais passar por essa doença. Jesus pagou o preço em seu lugar. Ele lhe substituiu. Você não tem que passar por isso. Salvo é sinônimo de curado. Creia. A obra não estaria completa se depois de ouvir essa verdade, um homem não salvo e enfermo do corpo fosse salvo de seus pecados, mas não fosse curado de suas enfermidades. Também seria incompleta se um pecador fosse curado, mas permanecesse com seus pecados. Uma pessoa é perdoada dos males espirituais quando seu físico é salvo. Você é curado simplesmente porque aceitou a expiação de Cristo. Como alguém pode aceitar apenas a metade dos benefícios depois de saber a verdade, depois de ver o sacrifício de Jesus, que levou tanto os pecados quanto as enfermidades? Isso é a verdade que liberta tanto o corpo quanto a alma. Paulo diz: porque fostes comprado por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6. Irmão, ele nos orienta a glorificarmos a Deus tanto no corpo quanto no espírito, porque ambos, corpo e espírito, foram comprados por alto preço. Não é de se admirar, preste atenção, que Jesus tenha dito ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Mateus capítulo 9. Olha só, quando Jesus disse àquele homem que seus pecados haviam sido perdoados, sua enfermidade também teve que sair. O remédio para ambos foi promovido na mesma expiação, na mesma obra redentora, na cruz em Cristo. Não toleramos o pecado em nossa vida, por quê? Porque Jesus pagou o preço pelo pecado. Da mesma forma, não devemos aceitar a enfermidade em nosso corpo, porque Cristo tomou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53. Nestes versículos, sabemos que Jesus levou nossas enfermidades. Porém, se nós levarmos nós mesmos em nossos corpos, mostramos que Jesus não precisaria ter feito isso, ou seja, tornamos sem ação a obra de Cristo, o sofrimento de Jesus. O Evangelho mostra claramente que Jesus levou, irmãos, nossos males, portanto, nós fomos redimidos, libertos deles. Assim, jamais necessitamos levar doença. Atualmente, os cristãos têm sido levados a crer que, apesar de redimidos de seus pecados, devem continuar a sofrer suas enfermidades, porque pode ser que não seja a vontade de Deus curá-los. Eles sabem que o Senhor curava outros, mas consideram esses outros apenas como os mais felizardos, aos quais Deus queria dispensar sua misericórdia. Esses cristãos mostram que, se soubessem ser a vontade do Senhor curá-los, acreditariam que Ele poderia fazê-lo. Mas, sem a certeza de sua vontade,
tornam-se passivos, acomodados, aceitando e continuam a carregar a cruz de seu sofrimento físico. A doença, irmão, destrói o mesmo corpo que foi comprado por alto preço. E isso não é razoável, é uma incoerência. A razão por que muitas pessoas não são curadas é a falta do conhecimento, a falta da pregação e do ensino dessas verdades. Ora, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, se não houver pregação, não houver o ensino que Jesus manifestou, a vontade do Pai, ele só fazia o que o Pai fazia. Ele curou a todos, e se ele é o mesmo e não muda, certamente irá curar você também, irmão. Reivindique a sua cura baseando-se na palavra de Deus. Jesus Cristo te dá saúde. Irmão, Deus lhe quer por cabeça e não por cauda. Sempre em cima, nunca embaixo, Deuteronômio 28. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. Deus lhe abençoe, irmão. Deus abençoe grandemente você e toda a sua casa. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro, esta já é a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Agora, se você crê, repita, creia e fale. A fé se expressa falando. Não somente creia, irmão, mas creia e fale. Faça decretos, determine. A fé se expressa falando. Não mude sua declaração por nada. Se você crê, repita. Esta já é a melhor semana da minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia.